Já está, a gravação em curso. Pronto. Então, para iniciarmos esta reunião nova, hoje o objetivo é falarmos do módulo de planejamento, especificamente, mas vocês disseram alguma dúvida relativamente ao offline? Podemos falar primeiro da dúvida, tá bem? E já então iniciaríamos o conteúdo do dia 2. Qual seria a dúvida que vocês têm respeito ao offline do IGEU? Certo. Nós temos demanda de fazer atendimento em vários clientes de zona rural. E aqui no Brasil é um pouco diferente a questão de conexão de internet. Nem todos os locais têm internet disponível. Então, nós temos uma sequência aí de 10, 12 clientes em um único dia para cumprir, em que o técnico raramente vai ter acesso à internet. Esse modo offline seria ideal para esse tipo de uso? Ou, pelo que eu entendi do retorno da Carla pelo e-mail, não seria viável, né? Ele é para questões pontuais. Desceu em algum atendimento em espaço confinado, utilizou. O que a gente faz nesse tipo de situação? O objetivo do offline do IGEU, efetivamente, é mais para trabalhar para algum serviço específico, onde o técnico não vai ter sinal. Até poderia não ter sinal completamente, tá bem? Eu sei que a realidade do Brasil é diferente. O que eu recomendo é, sempre que o técnico consiga trabalhar online, é melhor, tá bem? Agora, sei que a vossa necessidade é que em algumas situações ou com algum cliente, vocês precisam mesmo offline, que senão vocês não conseguiriam trabalhar conosco, tá bem? Quando o técnico faz esses serviços, ele vai fazer todos esses serviços no mesmo dia ou esses nossos clientes estão partilhados em dias diferentes, Beatriz? Tudo no mesmo dia. Então, por exemplo, a gente divide os serviços, a gente chama por rota. Então, hoje ele está saindo na segunda-feira, vamos supor, né? Hoje na quinta-feira, então. Ele saiu às 7 horas da manhã e ele vai atender até às 6 da tarde uma sequência de clientes, um atrás do outro, todas de zona rural, todas em área que não tem cobertura de internet. Quantas Amanhã, ordens ele faz, e perdão a interrupção, mas é um dado importante para mim. Quantos serviços ele vai fazer nesse dia? Por média. umas 10. Tá. Amanhã, do mesmo jeito. Na sexta-feira, novamente a mesma situação. Ele Questão consegue ter conexão pelo menos ao fim do dia? ao fim do dia, sim, mas Ok. lá no cliente para abrir a ordem, não. Ok. Esses 10 serviços, em média, que ele tem que fazer, normalmente tem pontos de controle ou são só aplicar no relatório produto utilizado e setores tratados? Tem ponto de controle, Quando... mas Sim? ele pode também colocar, por exemplo, na nota interna para mim, quais os pontos de controle que teve ali uma ocorrência e depois eu lanço para ele aqui, já que eu tenho área de cobertura o tempo todo. Também dá São para a gente organizar aqui. organizar. Isso pode ser uma alternativa, mas são muitos pontos. Quantos pontos tem cada cliente nessa... Tem cliente que tem 70, tem cliente que tem 20, tem cliente que tem 8, tem cliente que tem 100. Então, aí sim, recomendo fazer pela nota interna, tá bem? E assim, se tem muitos pontos de controle, é bastante informação o que ele vai guardar durante o dia, tá bem? O offline do IGEU depende da memória RAM do aparelho, tá? Então, é assim, o que eu recomendaria é vocês, antes do técnico sair do escritório, tem que ativar o modo offline dentro do portal técnico, ok? Depois de ativar o modo offline, vocês vão descarregar cada uma das ordens de serviço, vai aparecer um botãozinho de descarregar ODS em offline. Vão descarregar no aparelho do técnico as 10 ordens, tá bem? Após de descarregar essa informação dentro da memória cache do aparelho, vocês podem colocar o aparelho em modo avião e o técnico pode ir o dia inteiro a fazer o serviço, tá bem? Os limites vão sempre pela quantidade de informação que ele tem que salvar em cada uma dessas ordens de serviço. Se são muitos pontos de controle, você vai juntar 10 ordens de serviço, poderia ficar um bocadinho limitado. É melhor reportar numa nota e depois vocês com conexão colocar os produtos corretos dentro de cada ponto. Assim, o risco é consideravelmente menor e tudo vai bater certo. De qualquer maneira, eu recomendaria vocês fazer a avaliação pelo menos num dia, tá bem?
até Certo. quantos serviços ele conseguiria fazer, mesmo fazendo ponto por ponto, não fez mal, porque o offline deixa, tá bem? Só que se você vai deixar 10 serviços e cada uma tem, numa média, 60 pontos, é bastante informação que ele vai gerir, tá bem? Outra recomendação que eu conseguiria dar é o aparelho que o técnico vai utilizar é um aparelho só da empresa que ele utiliza para o trabalho ou é o celular pessoal do técnico? Pessoal dele. Tá, aí vamos ter um limite importante, por quê? A minha recomendação é sempre descarregar as ordens até deixar em modo avião o dia inteiro, para que o técnico só utilize aquele aparelho e toda a memória do aparelho, tá? Só para trabalhar, porque se você deixa o aparelho conectado, você não consegue controlar se o técnico abre o YouTube, descarrega alguma informação, mesmo que seja na sua hora da comida, tá bem? Poderia ser. Ou até ele precisa enviar alguma informação por WhatsApp, que vai utilizar a memória temporária do aparelho para fazer as suas coisas pessoais também durante o dia, tá bem? E tudo isso vai puxando memória temporária do mesmo aparelho. Então, eu preciso o máximo rendimento possível do aparelho para as 10 ordens e para todos os pontos. Normalmente, as empresas que precisam que um técnico vai um dia inteiro em offline, por norma, a maioria, e se vocês conseguissem fazer isso, seria o melhor rendimento possível, pelo menos para esse dia específico, designar um aparelho só de trabalho para o técnico. Até pode ser o mesmo, tá? Não estou a falar que as empresas têm que dar um celular ou uma tablet para cada um dos técnicos. Vocês podem ter um da empresa. Então, o dia que o técnico vai para aquela zona rural, você descarrega aí as ordens e diz assim, você vai fazer o seu trabalho aqui neste aparelho, o seu aparelho pessoal é para você. Tá vendo? Assim, fica mais garantido que ele vai utilizar toda a memória daquele aparelho só para trabalhar com o IGEO. Eu acredito, quando eu faço este exercício com cada uma das empresas, as coisas batem muito mais certo, porque você tem a garantia de que o técnico está a utilizar esse aparelho só para trabalhar, tá bem? Se é o aparelho pessoal, você não consegue controlar, não pode ser para o técnico, e você, durante o dia que vai fazer serviços em zona rural, você não pode utilizar o seu celular para fazer mais nada que depois pode atrapalhar a memória, tá bem? Entendi. Agora me explica a respeito assim, o técnico utilizou o sistema modo offline e aí a gente descarregou depois as informações. A partir do momento que eu descarrego isso, daquilo que foi preenchido, a memória do aparelho vai ser liberada automaticamente? Ele vai sempre utilizar a memória temporária. Quando ele volta para o escritório ou chega para casa, chega em alguma localização, por isso que eu perguntei, pelo menos durante a noite ele pode ter conexão? Quando ele finaliza todos os serviços, então ele tem que ir para a modalidade offline no menu, se não pegar conexão, sair do modo avião ou conectar a um Wi-Fi, se é possível. Quando já não tem na fila de dados nada por subir para a nuvem, é que ele pode desconectar o offline. Entendi. Tá? Então, aí garantimos, está tudo na nuvem, você ao dia seguinte volta a fazer o mesmo processo. Ativa offline, descarrega as ordens, vai trabalhar o dia inteiro outra vez, tá bem? Ok, obrigada. E eu acho que essa é a sequência que para o Brasil, na minha experiência, tem dado sucesso, tá bem? Que eu posso dizer que várias empresas utilizam nesta perspectiva, tá bem? Certinho, obrigada, viu? Perfeito, Beatriz. Não, agradeço eu. Pronto, então, gente, deixe aqui mais alguma dúvida para já das sessões anteriores que vocês gostariam de falar primeiro ou não? Se não, pronto, fico descansada, vou compartilhar aqui a tela. Estão a visualizar a tela? Tudo ok? Pode ser só levantar a mãozinha. Eu gosto muito que vocês falem. Eu sei que até nem é o gênero da IGEO Academy, muitas vezes, mas pá, agradeço, Beatriz. Pronto. Gente, nós hoje temos que falar do módulo de planejamento, tá bem? Agradeço as mãozinhas, tá? O módulo de planejamento do IGEO é o módulo que tem como objetivo que o pessoal de back-office, o pessoal de escritório, faça a roteirização dos técnicos. Bem, eu acho que é um dos módulos mais importantes para vocês como empresa, mas quando vocês têm, às vezes, 2, 3, 4, até 8 técnicos a trabalhar na rua, não é?
e vocês perdem muito tempo do dia a tentar organizar a agenda dos técnicos, o que vocês chamam como roteirização. Então, hoje vamos tentar falarmos de como é que vocês conseguiriam organizar essa agenda dos técnicos? Vocês têm dentro da plataforma do IGEO Academy, acho que são 2 vídeos que falam de como fazer este planejamento, mas eu gosto de explicar assim algumas dicas aqui dentro desta reunião para vocês ficar com uma ideia do que vocês mais utilizariam dentro do nosso programa relativamente ao planejamento. Simples, vocês dentro do back-office vão entrar ao módulo de planejamento, se vocês quiserem visualizar a agenda, vão clicar em consultar o planejamento e vão visualizar o que seria a agenda do dia. Aqui cada empresa vai ter mais ou menos técnicos, eu aqui tenho um exemplo bem completo, com muitos técnicos aqui na minha equipe da empresa de prova, se calhar vocês vão entrar e só vão visualizar 3 ou 4 técnicos dentro da agenda. A agenda pode ser consultada por dia, por semana e por mês, tá bem? E vocês também vão ver nos vídeos que tem aqui em cima alguns filtros, tá bem? Estes filtros dá para, de alguma maneira, eleger ou selecionar qual é a informação que vocês querem visualizar dentro do módulo. Por exemplo, eu posso marcar que não vou visualizar todos os técnicos e só vou precisar a agenda da Romana, da Raíza e da Bruna. Vou atualizar e aqui só vai aparecer informação destes 3 técnicos. As cores que vocês estão a visualizar são a cor que vocês designaram na ficha de departamento pessoal de cada um dos vossos técnicos, tá bem? Se a Bruna é cor roxo, por exemplo, essa é a cor de todos os trabalhos desse técnico que eu vou visualizar aqui dentro da agenda. É um ponto bem importante para vocês conseguirem interpretar a informação. Então, eu posso filtrar por técnicos. Para quem tem dentro do IGEO linha de negócio de caixa d'água e controle de pragas, podem também filtrar, só visualizar serviços de pragas ou só de caixa d'água, por exemplo, ou então visualizar todas. E também, se vocês separaram a organização da sua empresa por zonas comerciais, que é uma configuração que tem o módulo de configuração da IGEO, vocês também podem filtrar para visualizar só serviços de alguma região específica onde vocês fazem serviços de pragas ou caixa d'água, se é a vossa situação. Então, eu posso filtrar aqui por técnico, por linha de negócio ou por zona comercial para visualizar só a informação que eu preciso dentro da agenda. Depois também tenho aqui mais opções de se eu quero visualizar ou não os eventos, se quero bloquear movimento para fazer alguma modificação dentro da agenda e mais filtros que vocês também podem dar aqui uma olhada para organizar toda esta informação. Tem aqui em cima também um botão de ação que dá para criar eventos. E aqui eu gosto muito de explicar, porque normalmente quem vem para a formação é pessoal de escritório. Isto é uma funcionalidade do programa que eu acho bem útil, porque, por exemplo, se a Beatriz, as Beatriz aqui, fazem só trabalho de escritório e vocês não vão para a rua como técnico aplicador a fazer serviços, vocês podem criar aqui em ações com o seu perfil de IGEO eventos do gênero enviar um e-mail, fazer uma formação, reuniões, suporte, enviar um WhatsApp, fazer alguma cobrança de pagamentos e até colocar as férias dos vossos colaboradores dentro da agenda, tá bem? Então, é muito produtivo fazer, porque eu posso colocar aqui a descrição, o título do evento, quem fica convidado e deixar uma cor para cada tipo de evento que eu conseguiria fazer. Depois, se vocês são, por exemplo, mais da parte comercial, vocês podem criar eventos de, por exemplo, amanhã fazer alguma ligação, colocar a hora e o dia em que vocês querem fazer, e depois de criar os eventos, vocês sempre vão conseguir consultar aqui em cima a vossa agenda como pessoal de back-office para saber, olha, hoje tenho que fazer 5 ligações, 7 ligações. E há uma vantagem adicional, quando vocês completam o evento clicando através da agenda, as observações que vocês deixam dentro desse evento vai aparecer dentro do CRM, vamos procurar aqui um exemplo, dentro do vosso CRM, na ficha do cliente, cada vez que vocês completam um evento, vai aparecer aqui uma anotação com as observações. Liguei, atendeu,
diz que liga na próxima semana, que ainda tem dúvidas de se vai aceitar ou não a proposta, ou fiz uma reunião, quem esteve presente, quem falou o quê, e vai ficando aqui no histórico do cliente tudo o que faz o comercial, tudo o que faz o responsável técnico de reuniões técnicas ou de relatório com o cliente. Então, a agenda do IGEO não só é útil para organizar a roteirização dos técnicos para fazer serviço. O pessoal de back-office também, através de ações e eventos, pode organizar uma agenda e deixar anotações dentro da ficha de cada cliente de como vocês vão fazendo a gestão de cada um dos vossos clientes. Então, é bom, tentem utilizar, porque além disso, vocês têm aqui uma opção que é pesquisar eventos. E olha aí, é maravilhoso porque eu posso dizer assim, ao fim do ano, Romana, do 1º de janeiro de 2024 até hoje, eu posso perguntar ao programa quantas reuniões, estado completado ou concluído, eu já fiz com Y cliente. E o sistema vai me dar um relatório. Você, este ano, já fez 5 reuniões. Você, este ano, já fez 15 ligações ou 2 formações. Então, a gestão, depois das pesquisas avançadas de eventos, dá para controlar bem certinho tudo o que eu faço durante um contrato de manutenção com o cliente e também posso colocar estes eventos dentro da agenda para eu fazer gestão da parte de back-office da minha empresa e também a roteirização dos técnicos. Então, tentem utilizar, eu acho que dá bastantes vantagens, tá bem? Aqui por dia, como eu filtrei agora só 3 técnicos, aqui já não aparecem muitos técnicos, só aparecem 3 técnicos específicos. Diga, Beatriz, sim. Deixa eu tirar uma dúvida. Quando eu vou tentar criar um evento, estou conseguindo criar para os técnicos. Por exemplo, às vezes tem algum lembrete que eu quero fazer para eles, eu crio lá um evento e já aparece para eles. Mas quando a gente vai criar, tem a opção de você selecionar o funcionário. Nunca consta o meu nome que sou do escritório. Isso é Você, alguma configuração lá do departamento pessoal? é assim, exatamente, você está pensando bem. Você tem que aparecer aqui em departamento pessoal, na sua ficha, e não faz mal você aparecer assim, é para você conseguir fazer eventos. Você vai editar a sua ficha e vai marcar a sua ficha como, aqui em cima, técnico autogerenciável. E assim já Eu também vou conseguiria. me colocar como técnico. Pode, tá bem? Isso não quer Então, dizer que muda o seu perfil da licença de geo. Esse continua igualzinho, tá bem? ok. Mas, Então, para aparecer na agenda dos eventos do planejamento, tem que aparecer o perfil do departamento pessoal como técnico autogerenciável. Marque o botãozinho atualizar âmbito de trabalho e você tem que fazer sign out e sign in da conta para ele pegar na mudança, tá bem? ok, eu achei que técnico seria só para o pessoal do operacional. Não. Se você precisa também criar eventos, fazer algum tipo de acompanhamento, até na instalação do cliente da auditoria e esse tipo de situações, você pode se colocar como técnico autogerenciável para aparecer na agenda e criar este tipo de situações, tá bem? Ok, obrigada. Obrigada. Pronto. Depois de eu consultar a agenda, um dos filtros que vocês mais vão utilizar no dia a dia é designar serviços. Por quê? Quando eu digo aqui para a IGEO designar serviços, o IGEO vai me apresentar aqui do lado esquerdo todas as ordens de serviço pendentes de execução que ainda não tem um técnico designado. Quer dizer, estes são trabalhos que o programa está me alertar que eu tenho que fazer, porque eu coloquei umas datas candidatas quando eu criei o contrato e gerei as ordens, então agora o programa me relembra, né, que eu tenho que fazer estes serviços e eu tenho que designar esses serviços para alguém, tá bem? Então, aqui vai aparecer tudo. Agora, eu tenho aqui o botãozinho que é filtrar e eu conseguiria filtrar por intervalo de datas, por exemplo, só quero serviços que eu tenho que fazer entre hoje e a próxima semana, ou uma data específica, ou uma data limite, ou só serviços deste mês, e aqui eu conseguiria filtrar informações, tá bem? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, deixa eu voltar a entrar, um filtro que eu gosto muito de utilizar é data limite, por exemplo, para eu tentar organizar de hoje a mais 7 dias, ou de hoje a mais 30 dias, ou serviços de hoje só.
eu vou colocar de hoje a mais 7 dias, ainda conseguiria filtrar por linha de negócio e pesquisar, tá bem? Então, o sistema vai me filtrar só serviços de hoje a mais 7 dias aqui no menu esquerdo, tá bem? E eu conseguiria fazer a roteirização de hoje 29, ou conseguiria colocar agenda por semana, e basicamente o que eu vou fazer é arrastar o quadradinho do menu no horário, vai me aparecer um alerta onde eu vou confirmar qual dos técnicos eu quero que faça o serviço e vou confirmar, tá bem? Agora, se vocês tentam fazer esta situação, tá? E acontece que aparece um alerta, porque poderia chegar a aparecer um alerta dentro do próprio módulo de planejamento, que aparece em vermelho. Para já, de certeza, não tenho aqui algum cliente que tenha essa situação programada, mas não sei se vocês escreveram com a Carla, que na ficha da filial, vocês podem programar um horário permitido pelo cliente e um horário permitido pelo cliente, tá bem? Está aqui, vamos rever novamente. No módulo do CRM, se eu entro dentro da ficha de um cliente, por exemplo, e depois vou para a aba filiais e entro na ficha da filial, que é onde eu cadastro a planta, pontos de controle e toda a informação técnica, eu conseguiria editar a ficha da filial e conseguiria colocar aqui dentro a geolocalização e também conseguiria colocar dias permitidos, horários por faixas de horários permitidas. Se eu colocasse aqui que o cliente só permite a visita na segunda, entre as 9 da manhã e o meio-dia, e guardo. Se eu tenho alguma ordem de serviço desta filial Ecobio no planejamento, quando eu tento rastrear diretamente para a minha agenda, antes de eu conseguir diretamente, vamos falar assim, designar o serviço e clicar no técnico, vai me aparecer um alerta vermelho. Se eu tento fazer o serviço, por exemplo, para sexta-feira, o sistema vai me alertar. Ei, conforme a configuração da filial, este cliente permite a visita só na primeira-feira, entre as 9 da manhã e ao meio-dia. Se você quer confirmar, porque você na hora está a fazer a roteirização e você ligou para o cliente disse assim, bem, mas essa semana você pode vir na sexta. Você confirma, está tudo ok, o técnico vai na sexta. Mas o sistema vai lhe lembrar sempre que você, dentro da ficha da filial, indicou que esse era o horário permitido pelo cliente, tá bem? Vocês estão a fazer esse tipo de configuração? Já tinham reparado o que vocês podiam fazer? Ah, Beatriz, eu sei que a bioestatera leva um bom controle aí das rotas. Então, pronto. Eu recomendo utilizar, porque depois, quando vocês entram no planejamento, especificamente em designar serviços, cada vez que vocês arrastrem vamos falar assim, um serviço para um dia que não está permitido pela ficha da filial, o sistema vai conseguir lhes alertar, tá bem? Também quando eu mexo aqui um serviço de um lado para o outro, o sistema vai me alertar que estou a movimentar o serviço para alguma faixa horária que o cliente normalmente não permitiria. Então, esta é a forma mais simples de designar serviço. Depois, aqui dentro da agenda, vocês também têm vamos falar, uma cronologia de trabalho, que vocês também podem consultar especificamente. Aqui vamos consultar uma agenda. Eu aqui vou ter simbologias, né? Então, por exemplo, esta é uma ordem que eu já executei, porque tem as faixas em diagonais, os serviços que estão em execução têm as bandas em vertical, os serviços que estão mais remarcados em preto são serviços confirmados, com data confirmada pelo cliente. Se eu abro aqui, por exemplo, esta ordem de serviço, vocês vão ver que a data está no botãozinho confirmada, então no planejamento fica mais remarcado para eu saber que esse é um serviço que eu já liguei ou enviei um e-mail para o cliente e o cliente confirmou a data e o horário, para eu não mexer, porque está confirmado pelo cliente. Se não está tão remarcado, é porque é apenas uma data, já vou abrir, é apenas uma data proposta.
Eu tenho a proposta de ir para cliente naquele horário, mas não está confirmado pelo cliente. Diga, Beatriz. Deixa eu tirar uma dúvida. Por exemplo, se acaso o técnico visita um cliente, chega lá, o local está fechado, para eu ver de uma maneira mais nítida, eu poderia colocar SOS como rejeitada? Ele vai Pode ficar sim, bem nítido para mim, pode. que eu vou conseguir agendar? O técnico é assim, vai encontrar, mas isso é visível desde o portal técnico também. Eles encontram na parte de baixo, desde o portal técnico, eles têm o botãozinho iniciar serviço e mesmo ao lado tem cancelar, tá? Se o técnico cancela, tá bem? O sistema vai lhes pedir um motivo, vai aparecer uma caixinha, tá? Se ele tem que escrever por que ele está a cancelar o serviço, tá bem? Ok. Ele vai escrever aí, bem, cheguei à porta do cliente, o cliente disse que o serviço não era possível, Y. Vai guardar, você, acto seguido, vai ver essa ordem remarcada em vermelho, aqui no planejamento, e vai Ah, aparecer aqui, ótimo. no canto inferior direito, uma C, de cancelada, tá bem? Perfeito, aí vai ficar mais nítido, É, né? Se teve logo, algum problema. você entra na agenda do mês e você vai ver quantas canceladas você teve, tá bem? Quando você Ótimo. entra e clica numa ordem cancelada, tá? Você pode entrar até desde o mesmo planejamento. Aqui embaixo, para escritório, não vai aparecer estes botões. Até vou cancelar aqui esta ordem para você ver um exemplo, tá bem? Ok. Vamos aí, ficou cancelada. Vamos ao módulo do planejamento. Olha aí, cancelada, Ah, tá? ótimo. Então, Beleza. você entra e já sabe que foi cancelada por você ou pelo técnico. Normalmente é o técnico, tá bem? Quem chega à porta e pronto, não conseguiu fazer. Se você quer colocar uma data diferente, você vai clicar na ordem ou procura a ordem dentro da ficha do cliente. Temos diferentes rotas, né, para chegar a alguma ordem. E você só vai visualizar o botãozinho de reprogramar a ordem, tá bem? Então, eu vou reprogramar, por exemplo, para amanhã, às 14 horas, e vou deixar a Cíntia, tá? Se eu voltar novamente aqui ao planejamento, você agora vai ver que para amanhã temos uma nova ordem de serviço. Ah, coloquei para o 30. E aqui vamos ver uma coisa. Você teria uma sequência de que este serviço foi já reagendado. Aí gera uma nova OS. Vai ficar com o mesmo número, traço 1. Ó, Então, joia, tá. Mas essa daí, por exemplo, a ordem de serviço matriz que foi cancelada, ela não vai deixar de aparecer aí como cancelada, né? Para a gente ter um sempre vai histórico. aparecer, gente, sempre. Então, eu acho um bom Ó, controle, porque vamos supor que amanhã chega o técnico e volta a cancelar. Você volta a fazer uma nova e fica 3579-2, ótimo. Não, tá? beleza, é isso mesmo que a gente precisava. Se o técnico termina por fazer a traço 4, quer dizer que o cliente cancelou 3 vezes até o técnico conseguir fazer o serviço. Joia. Ou seja, está gastando tempo e dinheiro, né, com essa pessoa. Ótimo, beleza. É. E você também vai ter, ao longo do tempo, um filtro aqui em ordens de serviço, pesquisa avançada, que eu adoro as pesquisas avançadas do IGEO, porque quando você já sabe trabalhar com o programa, você pode tirar relatórios e conclusões bem rápido, tá? Você pode chegar aqui Joia. em pesquisa avançada, estado da ordem cancelada, período, posso colocar 1 ano, por exemplo, e posso filtrar por cliente. Então, se eu quero saber, quando eu vou renovar o contrato, quantas vezes um cliente cancelou a ordem de serviço, você tem aqui com 3 cliques. Exatamente. Joia. E eu Bom posso demais. ligar para o cliente também a dizer assim, pá, eu vou cobrar mais na manutenção, porque este cliente está sempre a cancelar serviço. É muito complicado fazer serviço deste cliente, porque, olha, ele cancelou aí 10 serviços durante um trimestre ou durante um ano, para você ter melhor perspectiva, tá bem? E conseguir ter a Certinho. informação mais certa. Pronto. Obrigada. Ah, obrigado. Pronto, então, vamos aqui. Consultar, designar serviços.
Mais uma opção para continuar com o conteúdo. Igeo, além de ter este filtro de designar serviço, que você só vai arrastando, né? Diretamente, tem também uma funcionalidade que é o planificador do Igeo. O planificador, eu também consigo filtrar ordens, eu posso dizer só ordens pendentes de 2 a mais 7 dias, e até se eu tenho zonas comerciais criadas no módulo de configuração, eu posso perguntar para 2 a 7 dias e você só vai me mostrar ordens de Rio, por exemplo. E vou pesquisar, se eu tenho separado todas as minhas ordens, especificamente, vamos conseguir aqui uma região que tenha ordens de serviço, deixa eu ver aqui. Posso colocar também várias, se eu dou na tecla Ctrl do teclado, posso colocar só 3, ou posso colocar todas, ou não filtrar por zona, e só por data, e pesquisar, tá bem? O sistema, o que vai tentar fazer é tentar filtrar todas as ordens pendentes de hoje a mais 7 dias e vai me tentar mostrar qual é a geolocalização, qual é a localização dessas ordens de serviço diretamente no mapa da Google, tá bem? Aqui tem um monte de serviços, vocês se filtram daqui a mais 7 dias, vão ter menos informação, tá bem? E vocês vão conseguir carregar aqui dentro do mapa quais são esses serviços a quem eu quero fazer dentro do planejamento. E consigo fazer a roteirização por dia, por 3 dias e por semana, tá bem? Depois é bem parecido a como vocês fazem em designar serviços. Podemos arrastar aqui o serviço para algum dos técnicos e confirmar os serviços que vocês querem colocar. Se eu tenho algum limite na ficha da filial, o alerta vermelho vai aparecer aqui neste espaço em branco, tá bem? Neste caso, eu não tenho nenhuma configuração, eu vou colocar aí já diretamente o serviço. E assim vou ir arrastando já serviços dentro da planta, tá bem? Dentro da agenda. Quando eu já tenho mais de vários serviços por dia por técnico, eu posso clicar aqui no olhinho do técnico e carregando a localização correta, vai aparecer aqui diretamente na Google Maps qual é a rota ponto por ponto que vai fazer o técnico. Então, é uma forma visual. Eu aqui, de certeza, não tenho preparado suficientes clientes para carregar a Google Maps, mas se vocês já criaram ordens de serviço dentro do Igeo, podem entrar aqui neste apartado, tentar filtrar e confirmar se vai aparecendo o mapa da Google Maps. Aqui a intenção é vocês não ter que sair do programa, porque às vezes vocês não controlam onde fica cada cliente, quem faz as rotas. Então, eu já olho o mapa e já sei que tenho pendente. Se eu tenho já alguns serviços para um técnico no dia, eu clico no olhinho, já o mapa vai me apresentar qual é a roteirização desse dia do técnico, neste caso do dia 29. E se ficam pontinhos ao redor do técnico, quer dizer que ainda tenho serviços perto dessa rota que esse técnico conseguiria fazer. Mas é mais visual porque eu estou a visualizar diretamente a Google Maps, tá bem? Não sei como é que vocês fazem atualmente, normal, quem não tem algum sistema, alguma ferramenta que ajude a fazer esta parte. Normalmente tem alguém com uma agenda da Google, mas estão aí com a Google Maps ao lado tentando fazer medições, não é? Este cliente queda perto, não queda perto, tá mais próximo, vou colocar este aqui, este lá, mas vocês perdem muito tempo, né? A procurar os endereços para perceber que cliente fica mais perto do outro, para então fazer a roteirização. Aqui a vantagem é que se vocês, dentro da ficha da filial, têm a geolocalização correta dentro da Google Maps, vinculada com o Igeo, o mapa vai lhes apresentar os pontos mais perto e vocês vão conseguir fazer a roteirização mais rápido, tá bem? Depois, temos aqui mais uma opção, que é gerir o planejamento. Vocês podem editar aqui esta opção para vocês. Cada empresa tem aqui uma configuração diferente, que é qual é a hora mínima do horário permitido. Por exemplo, vocês iniciam serviço às 8 da manhã e fazem serviço até às 21 horas. E isto vai limitar a visualização. Se eu colocar aqui desde as 14 às 20, no planejamento consultar só vão aparecer estes horários, tá bem? É como para designar a faixa horária em que normalmente vocês trabalham. Então, podem colocar aqui a vossa configuração, se vocês querem visualizar sábado e domingo, e se é possível,
colocar serviços sábado e domingo, se sábado e domingo é um dia útil, tá bem? Então, estas configurações, eu deem uma olhada também, quais são as unidades que normalmente vão ficar dentro do módulo, se é permitido OS nos dias feriados. Lembrem que os feriados vocês colocam no módulo do departamento pessoal, cada empresa tem o seu cronograma de feriados, então se vocês vão permitir ou não, podem marcar e salvar e ter a sua própria configuração, bem? Dentro do módulo, nós também temos uma opção que é rotas. E aqui faço pergunta para as duas empresas, né? O IGEO tem esta funcionalidade para as empresas de pragas ou de serviços que têm que fazer o mesmo serviço para várias filiais do mesmo cliente, sempre no mesmo dia do mês e na mesma sequência dos horários. Por exemplo, eu faço serviços todas as primeiras feiras de cada mês, 5 McDonald's que são do mesmo cliente, o Mac, como vocês falam, né? Então, eu tenho que ir sempre ao Mac da rua X, às 9 da manhã, depois passo para o restaurante Y, às 11 da manhã, depois 1 da tarde, depois às 3 da tarde. Sempre a mesma rota, filiais do mesmo cliente e na mesma cronologia, no mesmo dia do mês ou mesmo dia da semana. Vocês têm algum cliente que precisem gerir nessa perspectiva? Eu gosto de perguntar, porque se alguma utiliza, eu gosto de fazer, se calhar, alguma pequena reunião, ou envio algum manual por e-mail para vocês utilizar esta funcionalidade, mas se as empresas presentes não utilizam, só fiquem com a ideia de que IGEO tem como automatizar as rotas, tá bem? E vocês conseguiriam organizar nesta perspectiva. Nós temos um cliente que ele recebe todo no mesmo dia, todos os meses, né? Só muda no que a gente tem no sábado e domingo. Quando é sábado e domingo, nós vamos passando para os próximos dias. Mas tempo, sim. E fazem sempre na mesma ordem? Na mesma ordem. Normalmente, já quando o técnico tem o hábito de fazer numa sequência, certeza todos os meses fazem igual, não é? Sim. Pronto, então eu vou solicitar para a Carla enviar um e-mail para você, o passo a passo de como criar a rota e como vincular a rota à ficha do cliente, tá bem? Quando você cria o contrato, já o sistema sabe que as ordens têm que ir sempre nessa ordem, que é a rota que você criou aqui, tá bem? Assim fica tudo mais automático, tá? A Beatriz queria falar, vocês também têm algum? Então, a gente não tem, mas eu acho interessante que, por exemplo, fosse um treinamento dado em comum, porque pode ser que a gente passe por essa situação mais à frente, ou que até adote. Tá, então eu digo a Carla para deixar vocês em cópia, tá bem? Tá, Assim joia? vocês já Obrigada. ficam com toda a instrução e se chegar a uma altura, já você tem aí toda a informação para utilizar, tá bem? Joia, obrigada. Tá, fica do meu lado então. Não é muito complicado, é só criar aqui a rota, depois na ficha do cliente você diz assim, este cliente é da rota Cinemark Eldorado, já o programa sabe. Vai fazer sempre neste dia do mês, nesta sequência. Acabou, já você não tem que pensar. Na renovação do contrato, já fica do mesmo gênero. Fica tudo automático, tá bem? Conseguimos ir muito mais à pressa na organização. Depois, neste módulo, temos a secção de relatórios. Vocês podem tirar vários relatórios aqui dentro do programa, que pode ser, por exemplo, eu posso procurar um técnico, Romana, não vou deixar por cliente, mas vocês conseguiriam filtrar por cliente, vou só colocar verificadas, podem ser programadas ou adicionais ou deixar em branco, num intervalo de datas. Por exemplo, se eu quiser saber quantas ordens de serviço, desde o 1º de janeiro até hoje, foram verificadas pelo técnico aplicador Romana, o sistema vai me dar aqui um resultado. Ela, durante um ano, fez 13, tá bem? Vocês utilizam muito para saber quantos serviços conseguiu atender um técnico por mês ou por trimestre, e depois fazer avaliações, não é? O técnico está conseguindo atender ou não. E vocês podem extrair esta informação no Excel, depois podem criar um Excel comum e vão ter toda a informação por técnico, quantas ordens foram finalizadas por mês, por trimestre, por ano, tá bem? Para fazer os seus próprios relatórios internos e avaliar a informação geral da empresa. Depois temos mais um filtro que pode ser serviços de um técnico, e eu conseguiria aqui também mudar
para mim, mas agora, além das verificadas e executadas, consigo filtrar as pendentes que eu tenho para frente, as verificadas, mas também as canceladas. Às vezes, para perceber, olha, temos muitas ordens canceladas, mas eu gostaria de saber qual é o técnico que mais cancelou ordens de serviço no último mês. Porque às vezes tem muitas, é um novo técnico, e eu preciso perceber se é um assunto do técnico, né? Ou verdadeiramente é um assunto dos clientes, então aqui dá para filtrar, tá bem? Eu posso colocar intervalos de datas também, posso incluir ou não agendas do técnico, ou incluir ou não o cliente. Então, por exemplo, eu quero saber todas as pendentes que eu tenho para o próximo mês, vamos ver, não sei se tem informação, mas vamos tentar. E posso gerar um relatório. Tenho aqui todos os horários do que a Romana tem pendente, posso deixar algum tipo de observação e posso imprimir um relatório. Algumas empresas de praga utilizam este relatório para dar uma listagem em física, cada vez se utiliza menos, não é? Que cada vez nós fazemos tudo em digital. Mas tem por aqui um relatório que vocês podem, de alguma maneira, ter este tipo de informação à mão, tá bem? De uma forma simples. Produto de um técnico, eu acho que é uma das coisas mais utilizadas do programa, mais no Brasil, que vocês precisam muito do relatório. Eu posso saber, entre todas as ordens executadas no último mês de um colaborador, vamos deixar este mês aqui, agosto, gerar um relatório, e eu vou colocar aqui agosto. Por mês, vocês podem ter este relatório de todos os produtos consumidos por técnico, até para fazer uma avaliação de quem está a consumir mais. Eu estou a comprar a mesma quantidade de produtos, a minha carteira de cliente não cresceu, mas agora o produto não chega até o fim do mês. E eu preciso perceber qual é o técnico que está a consumir mais. Então, aqui eu consigo filtrar por técnico diretamente e consigo ter uma avaliação que é exportável em Excel também para eu fazer comparações, tá bem? São relatórios muito úteis. Não conformidade. Eu também conseguiria aqui filtrar por cliente ou número de cliente, quantas não conformidades tenho abertas ou quantas foram fechadas ou todas por cliente ou em geral. Por exemplo, no último trimestre, data de abertura, eu conseguiria saber quantas ordens, quantas não conformidades todos os meus técnicos criaram. Olha aí, tenho aqui o nome do cliente, tenho o código da filial, a data de encerramento, em caso que já foi enfejada, tenho aqui a unidade, quem foi o responsável, tenho toda a informação, tá bem? Então, eu conseguiria entrar aqui no olhinho e até visualizar a foto que tirou o técnico, que deixou dentro da ordem de serviço. Tenho aqui o número do contrato ficou associado a esta não conformidade, e esta mesma informação pode ser filtrada e visualizada pelo vosso cliente no portal do cliente, tá bem? Então, é uma maneira de controlar as não conformidades, e vocês podem ter relatórios dessas situações aqui dentro do módulo de planejamento. Depois temos também muito interessante uma tabela aqui dentro do módulo, que é informações das filiais do meu cliente. Por quê? Vocês vão reparar que quando vocês tentem utilizar o planificador, aquela história do mapa da Google, algumas vezes vai acontecer que vocês criaram a filial colocando o nome da rua, o número e o CEP, né? Mas quando abrem o mapa da Google, diz assim, não, Rus, o ponto onde aparece a filial não é o ponto correto. Então, às vezes temos que alinhar bem certinho a informação de cada filial para todas as funcionalidades do módulo do planejamento, ajudar a equipe que faz as roteirizações. O que eu recomendo, vocês podem abrir aqui esta tabela, já sabem que tem no programa, por exemplo, 240 filiais, e eu consigo aqui editar e mudar mais fácil informações, código do cliente, nome, endereço, município, horário permitido pelo cliente para fazer os serviços. Se eu não criei na altura de criar a filial e eu quero fazer agora aqui numa listagem, tem aqui esta tabela e você consegue fazer muito mais rápido. E pode colocar aqui altitude, longitude, dias permitidos, se o aviso permite ou não chamados, toda esta informação mais resumida que vocês podem mudar mais depressa e salvar, tá bem? É como para limpar os dados da filial que normalmente são utilizados pelo módulo de planejamento
e todas as informações fiquem aí bem certinhas para vocês utilizar todas as potencialidades do programa. Depois temos mais um filtro que eu acho também bem útil, que dá para entender, olha, ordens de serviço. Neste filtro eu posso visualizar todas as pendentes. Neste caso, tenho aqui um resumo, 641, dá igual a data, tá bem? Mas eu conseguiria filtrar aqui a data programada, por exemplo, quero saber só o que eu vou ter pendente para o próximo mês. Então, para o próximo mês só tenho 88, eu conseguiria filtrar. Depois consigo separar todas as pendentes não designadas, quer dizer, ordens que eu ainda não designei para nenhum técnico da minha empresa. Quais são as pendentes designadas para um técnico, e eu conseguiria também aqui filtrar, por exemplo, só quero saber as designadas para a Romana, tá? Consigo utilizar o filtro e consigo ter o resultado 55, resultado que eu posso tirar num Excel para fora do programa, se eu preciso fazer algum outro tipo de análise, tá bem? Aqui, para controlar a empresa, neste filtro em execução, eu consigo saber se o técnico está a trabalhar online, se o técnico está a trabalhar offline. Por lógica, gente, não conseguimos saber o que é que ele está a executar, por isso nós recomendamos, sempre que o técnico consiga ter um sinal, é melhor ele trabalhar em online, que você consiga controlar o seu trabalho muito melhor, tá bem? Mas, pronto, às vezes algum dia tem que trabalhar offline, não vai aparecer aqui em tempo real, mas para todos os técnicos, se você tem que acompanhar o trabalho de 3 técnicos, você entra aqui, planejamento em execução, e você em tempo real sempre vai saber qual é a ordem que cada técnico, cada momento está a executar, tá bem? Para saber se você conhece a rota do técnico desse dia, e ele vai pela terceira, que era para as 11 da manhã, são as 4 da tarde, e ela ainda está pela terceira aqui em execução, você já sabe que o técnico está atrasado. Então, consiga controlar bem a situação. Em não verificadas, vocês conseguem consultar. O IGEO tem 2 formas de trabalhar. Isso foi explicado naquele vídeo de configuração da linha de negócio no módulo de catálogo. IGEO, você pode configurar que o técnico finaliza a ordem e a ordem fica só executada. Ainda não enviamos a ordem de serviço para o cliente, porque alguém do escritório fica como responsável de dar aqui uma olhada se o técnico cadastrou os produtos nas quantidades corretas, se ele reveu os setores ou pontos que ele tinha que rever, toda essa informação, e então depois verificar a ordem de serviço e enviar neste momento a ordem de serviço e o certificado para o cliente. Tá bem? Só depois que o técnico responsável verifica é que aparece a assinatura do responsável técnico e que eu envio o relatório para o cliente. Eu posso trabalhar assim, já dou o direito de palavra, Beatriz. Eu posso trabalhar assim, então, o técnico responsável utiliza muito este filtro. Quais são as não verificadas? Ordens que o técnico já fechou no portal técnico, mas ainda ninguém fez a revisão por parte do escritório. Isto é uma forma de trabalhar no IGEO. Depois posso ter outra, que é, não, eu não tenho tempo para o técnico responsável rever todas as ordens. Então, quando o técnico finaliza, o técnico já executa e verifica. E já envia na hora o relatório para o cliente, a ordem de serviço. Nessa perspectiva, este filtro sempre vai aparecer em branco. Por quê? Está tudo automático. O técnico fecha, executa, verifica. Já ninguém verifica por parte do escritório. Mas se alguém vai verificar por parte do escritório, então aqui o responsável técnico fica sempre responsável deste filtro, tá bem? Diga aí, Beatriz, sim? Tem como a gente retirar a assinatura do cliente do certificado? Por exemplo, por cliente, para não ficar disponível a assinatura dele no certificado? Porque tem alguns clientes que exigem e tem outros que não. E a assinatura sempre fica tão feia. Não, mas é uma funcionalidade, o programa deixa fechar sem assinatura e o espaço fica em branco, se o cliente não tem esse requisito, mas sempre dá a possibilidade, não podemos, para um cliente sim, para outro não, tá? Ah, que aí, por exemplo, aí vai ficar aquele quadrado em branco, né, no certificado. Não tem como Sim, mas tirar isso? não tem muita, quer dizer, no certificado só vai ficar o espaço aí e ficam as 2 assinaturas, tá bem? Se tem a do cliente, aparece mais essa informação, mas como retirar, não. Ok. Só se você, mas eu não recomendaria fazer. Vocês
eu só conseguiríamos personalizar por linha de negócio, tá? Ah, entendi. Não, aí não dá certo, porque tem alguns clientes que exigem, né? Mas se todos são de pragas, não dá. Mas, por exemplo, eu tenho clientes que aqui por exemplo, o catálogo tem uma linha de limpeza. E em limpeza, o cara vai lá, faz a sua limpeza, acabou, não precisa muita, tá? Então, retiram do certificado de limpeza a assinatura do cliente, mas tem que ser por linha. Se Ok, todos os clientes são da mesma linha, já assim não consigas personalizar esse tipo de assunto, tá? certinho, obrigada. Tá, obrigada. Pronto. Incompletadas, verificadas, então vamos ter todas as ordens que já foram finalizadas, executadas e verificadas pelo técnico responsável dentro do IGEU, tá bem? Eu posso também aqui controlar por mês, por exemplo, quantas levo verificadas em agosto. Olha, 5. Posso extrair por Excel e posso clicar aqui massivamente, tá bem? Para descarregar os certificados de serviços de forma global, tá bem? Por exemplo, eu posso colocar um ano aqui, filtrar por cliente ou por filial e descarregar todos os certificados de um cliente massivamente, para criar uma pasta e enviar para o cliente por qualquer situação, de uma forma mais rápida, do que abrir cada um dos certificados na ficha do cliente e conseguir extrair, sei lá, podem ser até 50 PDFs, né? De um ano inteiro ou mais, tá bem? Também conseguiria aqui em não verificadas, acho que não indiquei, sinalizar várias e verificar massivamente várias ordens, se vocês vão utilizar esta funcionalidade, tá bem? E também podem, em as pendentes designadas, selecionar várias e enviar um e-mail para o cliente clicar num botãozinho de aceito a data e o horário. E já fica com o quadradinho automático na agenda. Eu recomendo muito tentar utilizar este tipo de funcionalidade. Eu sei que vocês estão habituados a utilizar muito o WhatsApp, sei, mas temos uma vantagem. Quando vocês enviam e-mail, pelo menos os clientes que têm esse gênero, como tem o botãozinho de aceitar e já fica confirmado na agenda, vocês conseguem acompanhar muito melhor a vossa agenda. Então, poderiam tentar também, tá? Em pesquisa avançada, vocês conseguiriam procurar uma ordem de serviço por número. Você vê uma ligação, o cliente, olha, tenho aqui uma dúvida com a 4587. Você pode localizar rapidamente aqui em pesquisa avançada, por número, uma ordem de serviço específica. E depois temos vários filtros. Olha, quero saber as pendentes, por exemplo, pendente de execução de um técnico específico, pendentes de execução só de algum serviço específico, sei lá, são muitos filtros, todas as pendentes de um cliente, de uma filial, de uma zona comercial específica, e vocês podem procurar resultados, e todos os resultados, novamente, são extraíveis em Excel, tá bem? Então, podem fazer combinações, filtrar informações e tirar Excels de informações que vocês precisam. A última funcionalidade que eu acho muito importante aqui do módulo do planejamento é o que seria a designação massiva de serviços para um técnico. Vamos fazer uma proposta. Eu quero mudar de técnico, por exemplo. A Romana reportou hoje que ela, a partir de hoje até o próximo 29, ou fim do mês de setembro, ela não vai conseguir trabalhar, porque ficou doente, tem algum permisso do médico, etc. E eu já tinha feito o planejamento do mês inteiro. Né? Então, para eu não entrar na agenda e abrir uma por uma cada uma das ordens, eu vou filtrar todas as ordens de serviço nesta data, que normalmente fazeria a Romana, vou pesquisar e vou aqui a ações, redesignar e vou dizer ao programa, senhor, tudo o que ia fazer a Romana, agora vai fazer a Carla. Redesignar ordem de serviço e automaticamente, aqui o exemplo ficaram 2, mas imagina que você tem aí 80 serviços. Você com 3, 4 cliques já consegue dizer ao programa, tudo o que era da Romana agora é da Carla, nesta faixa de tempo, tá bem? Ou eu contratei uma nova pessoa na empresa, por exemplo,
E ele precisa estar perto de alguém que conhece mais a empresa para perceber como se trabalha e tudo. Então, eu consigo limitar aqui serviços, redesignar e eu conseguiria adicionar a todas as ordens de trabalho, pois, a Jace, por exemplo. E ele já vai adicionar de forma automática para acompanhar. Ou, o último cenário, né? Eu posso procurar todas as ordens sem limite de data, por exemplo. Todas as ordens que eram da Romana, daqui para frente, vai aparecer um resultado, a Romana se despediu, já não vai trabalhar mais conosco, então eu chego aqui, ações, redesignar, e vou dizer, você vai eliminar a Romana como técnico aplicador em todas as ordens daqui para frente. Já fica tudo limpo, já depois você organiza, né? Quem vai fazer os serviços que a Romana normalmente iria fazer, que já estava dentro da agenda, tá bem? Então, uma forma muito fácil, bastante intuitiva, né? De vocês conseguir designar de forma massiva serviços de uma forma mais simples, tá bem? Podem também filtrar por cliente. Vocês geraram a ordem de serviço, não colocaram o técnico, aqui eu posso colocar um cliente e procurar todas as ordens desse cliente e adicionar todas as ordens de um cliente para algum técnico específico. Também daria para fazer de uma forma massiva, tá bem? Dúvidas, gentes? O que é que gostaram aqui do módulo, o que é que não? Agora vocês têm que... Vocês fazem roteirização? As Beatriz e a Laura, diretamente? Estão a assistir para dar acompanhamento ao treinamento, mas é outra pessoa da empresa quem faz? Ih, como que No não tem... momento, quem está fazendo é a Beatriz. É a Beatriz. Pronto, então Isso. vai ser a melhor amiga do módulo, é? Sem problema. Beatriz, por último, só mencionar, nós temos aqui o nosso otimizador de rotas com inteligência artificial. Isto tem custo adicional por crédito, tá bem? Mas para já, não está a ser cobrado às empresas novas que entram. Só a partir que vocês verdadeiramente começam a utilizar, é que nós começamos a avaliar a cobrança do crédito. Porém, você pode fazer aqui algumas gestões para tentar utilizar. Basicamente, o otimizador, você tem que procurar um técnico, otimizar alguma data, por exemplo, a próxima semana eu escolher algum período, eu vou, por exemplo, colocar aqui esta semana de setembro. Se você vai procurar eventos, desde que data até que data, o otimizador só pode programar ordens pendentes para fazer no futuro. O campo não pode ser maior ao campo data D, pois, por lógica. Vamos colocar aqui desde o dia 8 também. Tá. 8 de setembro. 8 de setembro, pois, até vamos colocar aqui uma semana. Não encontra serviços. Vocês vão ter serviços sempre designados. Nesta segunda tela, vocês vão conseguir visualizar quais são as ordens pendentes de fazer e vocês vão contestar perguntas. São perguntas sobre qual é o horário em que o técnico inicia a jornada, finaliza a jornada, ponto de partida, ponto de finalização, e a inteligência artificial ajuda a vocês a perceber como criar a melhor roteirização para o técnico. Se você se esqueceu de colocar algum serviço pendente aí através do planificador que não tem custo, que é diretamente a Google Maps, é a própria inteligência que tenta interpretar a agenda de toda a empresa, dizer assim, ei, aqui a Romana conseguiria fazer mais um serviço, ou mais 2 serviços. E o otimizador também conta o tráfego do dia, que aí no Brasil vocês têm muito tráfego, não sei se na vossa cidade. Eu cheguei ontem de São Paulo e fiquei louca só com tráfego. No Brasil tem muito, o técnico se calhar perde muito tempo em fazer a deslocação de um lugar a outro. Como esta funcionalidade conecta com Google Maps e consegue saber quais são os horários do dia em que você tem mais tráfego na sua cidade, na sua região, o programa consegue calcular para dar uma rota para você, tá bem? Então, Beatriz, pode dar uma olhada, tá? Ok, assim, eu cheguei até a dar uma olhada, tem até a restrição lá com relação à cobrança adicional, né? Ah, não, Mas pode a fazer. questão principal aqui
é que os clientes têm muitas exceções, muitas exigências. Um só pode naquele horário, naquele dia. Então, mesmo que tenha um roteiro mais inteligente para a gente poder atender aquele cliente junto com outros, aqui tem muita exceção e muita restrição de atendimento, sabe? Um só pode na segunda, um só pode tal dia, um só pode naquela hora. Então, nem sempre o nosso roteiro vai ser a parte mais inteligente da empresa. Mas tente colocar na ficha da filial esses horários preferentes para a inteligência tomar em conta, tá bem? Certo. E fica descansada com o custo, tá bem? Que eu, normalmente, até as suas notas, fica descansada. Nós deixamos você testar, tá bem? Sem problema e sem custo para a vossa empresa. Então, dê uma olhada, porque se calhar se você configura bem a localização e os horários permitidos, consegue ser uma ajuda, tá bem? Ok, obrigada. E se no futuro chegar a ser um custo, eu acho que, eu garanto, o tempo que você consegue poupar, não tem comparação, por um pequeno custo, o que você vai poupar de tempo é bem maior. Tá, Então, mas não há risco de, por não, exemplo, em determinado momento vir uma cobrança porque excedeu o prazo de teste. Sempre vai não, avisar antes, né? sempre vai avisar, tá bem? Não faz Ok. problema, tá bem? Até normalmente sou eu que fico como responsável de passar para você. E Beatriz, você está utilizando muito a partir de X data, vamos começar algum tipo de cobrança, tá bem? Mas Então fica tá joia, é por combinado. isso que eu digo com segurança, tá? Não, utilize, tente testar, que é só chegar numa altura que eu faço a notificação, tá bem? Tá joia, então. Obrigada. Tá, perfeito. A Beatriz da Dedefone, tem alguma dúvida? Por enquanto ainda não. Tá, perfeito. Se você tem algum problema nesta semana para entrar nos vídeos da semana passada da configuração de pontos, plantas e da filial, essa é uma parte bem importante da parte técnica do programa, você escreva por e-mail, tá bem? Tudo bem, essa parte é a nossa outra colaboradora que vai começar a fazer. Aí eu vou encaminhar certinho de e-mail para ela, qualquer dúvida, eu peço que ela entre em contato. Perfeito, perfeito. Gente, deixa eu só parar aqui a gravação, que já o que eu vou perguntar agora não tem a ver. E agradeço.